com o tema Segurança Digital sem maturidade é ilusão. O que o board precisa ouvir e ninguém está dizendo. Bom, estou doido para ouvir. Alan, por favor. Obrigado. Obrigado, valeu. Muito bem, boa tarde não, né? Boa tarde, bom dia, falta 2 minutos para ser boa tarde, então fica um bom dia ou boa tarde a todos e todas aí, muito bacana estar aqui falando com vocês sobre esse tema, né? E o título da palestra é provavelmente o título mais longo de todo o Mindsec, né? Título gigantão. Eu tenho que agradecer ao meu pessoal do marketing, o Caio especificamente, que foi quem bolou esse título genial. E aí ficou para mim a responsabilidade de traduzir isso em alguma coisa que seja de valor para vocês. Então a gente vai, nos próximos 30 minutos, aí, discutir algumas ideias a respeito de como a gente pode melhorar a forma como a gente comunica o valor e a importância de cibersegurança. No final do dia é sobre isso que a gente está falando. Eu, Alan Costa, já me apresentaram, eu sou sócio, hoje vice-presidente do Conselho e VP de Relações Institucionais da SH. Vocês perceberam que eu gosto dos nomes compridos, né? O título da palestra é comprido, o cargo também é comprido, né? VP de Relações Institucionais. Mas no final do dia, meu papel acima de qualquer outra coisa dentro da SH hoje, é ouvir cliente. Eu era até 3 semanas atrás o CEO da companhia, nós tínhamos uma estrutura de gestão dividida, mas entendemos que era importante fazermos um movimento de aproximação dos clientes e por isso nós temos essa função que a gente batizou de relações institucionais por falta de um nome melhor, mas eu vivo hoje para ouvir cliente, para falar com cliente. Pessoal do lado de cá, eu de vez em quando vou tentar vir para cá, mas assim, eu não vou vir muito, porque esse palco aqui é meio que uma quadra de futebol, né? Então eu vou chegar ao final da palestra, meia hora aqui, exausto se eu ficar correndo para lá e para cá, mas eu de vez em quando venho para o lado de cá também, para a gente poder conversar sobre os temas que a gente vai conversar hoje aqui. E para abrir a nossa conversa, né, para que a gente possa ter aí um início de papo mais ou menos nivelado, é bacana a gente contextualizar o cenário no qual a gente está falando sobre o tema que nós estamos falando, né? E a gente começa aí falando do custo da imaturidade, né? 4,4 milhões de dólares é o custo médio de violação em 2025 e 7,19 milhões é o custo médio no Brasil em 2025, de acordo com as fontes que estão aí no slide, né? E aí, quando a gente fala de maturidade, não é porque é legal falar de maturidade, não é porque é bonito falar de maturidade, é porque efetivamente maturidade reduz o tempo para detecção e para contenção, e maturidade reduz a quantidade de dinheiro que a gente acaba queimando quando não tem essa maturidade. E analisar onde é que a gente está dentro desse cenário, quando o tema é a maturidade e a cibersegurança, isso para ser feito de maneira coerente, precisa de um framework. Frameworks, esses que eu tenho certeza que vocês conhecem muito melhor do que eu. E aí eu sinto um que a gente gosta, que a gente usa predominantemente, que é o NIST 2.0, que define todas essas atividades necessárias, que define tudo aquilo que está dentro desse contexto. E aí a observação que eu quero fazer nesse slide é a seguinte: a gente fala muito de velocidade, é importante a velocidade de detecção, é importante a velocidade de resposta, mas a gente não pode perder de vista que correr é diferente de avançar. Vocês já viram isso acontecendo várias vezes na vida de vocês. Às vezes a gente sai correndo, não chega em lugar nenhum. Parece o coelho correndo, o cachorro correndo em volta do próprio rabo. E o framework nos ajuda exatamente nisso, a avançar com velocidade, mas sem necessariamente correr, porque na correria às vezes a gente queima etapa, a gente não consegue ter a efetividade que a gente gostaria de ter. A gente também sabe disso, o framework do NIST se desdobra em várias funções, em várias categorias, né? Eu evidentemente não vou entrar no mérito de todas elas, porque a gente tem pouco tempo para falar, mas nesse slide que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: hoje fala-se muito do SOC as a Service também. No mercado tem muitos players, a SH é um deles, que entregam SOC como serviço. Mas a gente só pode dizer que tem um SOC como serviço quando a gente consegue incorporar todas essas funções dentro daquilo que está sendo entregue como um SOC as a Service. Como tudo que vira moda, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu venho do mundo de inovação. E quando inovação virou moda no Brasil, eu costumava dizer que inovação no Brasil era meio como sexo na adolescência, né? O que é sexo na adolescência? Todo mundo fala, mas ninguém faz, né? Porque todo mundo falava de inovação, todo mundo queria ser um empresário um inovador, um executivo inovador, mas no final do dia muito pouca gente conseguia colher benefício efetivo de inovação. E por que isso acontecia? Porque virou moda, falar de inovação virou moda. Quando vira moda, vira
meio que campo fértil para um monte de coisa. Coisas boas, coisas não tão boas. SOC como serviço virou meio que moda. Todo mundo quer ter um SOC para chamar de seu. E aí, claro, o mercado acaba ficando congestionado com prestadores de serviço de SOC as a Service. Mas é muito importante que a gente avalie do que a gente está falando quando a gente está falando de SOC as a Service. SOC redundante, a inclusão de todas as categorias, então isso passa a ser bem importante. A gente tem uma régua de maturidade, logicamente, cibersegurança não é um destino, é uma jornada, né? Então, ninguém precisa ter a ansiedade de, puxa vida, eu estou num nível de maturidade que não é o desejável, eu preciso pular lá para o nível 5 de maturidade. Isso não existe. Isso é um processo evolutivo e que vai, ao longo do tempo, melhorando a nossa capacidade, a nossa resiliência no que tange a segurança cibernética. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vejo que tem muita gente tirando foto e depois eu vou mostrar um dos indicadores que também são legais da gente registrar. Quem quiser cópia desses slides aqui, manda um e-mail depois, é bem fácil. Alan, meu nome, com 2 L's, @ish.com.br. Eu vou ter o maior prazer de mandar para vocês o arquivo da apresentação, com todos os indicadores, todo o conteúdo. Alguns sinais do que a gente chama de baixa maturidade, né? A gente percebe no dia a dia, no contato com as empresas com as quais nós nos relacionamos, na ISH, no mercado de cibersegurança, que muitas vezes existe um equívoco quando a gente fala de maturidade. Muitas vezes as empresas acreditam que estão seguras por terem firewall e antivírus, o que é um negócio absolutamente necessário, mas que nós estamos voltando lá na década de 90, que era mais ou menos quando a gente falava só de firewall e de antivírus, né? Empresas acreditam que os investimentos pontuais em ferramenta, sem estratégia integrada, assegura essa maturidade. A gente sabe que isso não é verdade. A inexistência de métricas consistentes para medir essa efetividade e a ausência de testes regulares de resiliência. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes na minha vida. Eu, numa situação em que eu era o diretor-presidente de uma empresa, eu tive que afastar o CIO, porque aconteceu um processo de migração da infraestrutura, isso gerou perda de dados, e na hora de voltar ao backup, adivinha o que aconteceu? O backup não voltou. Isso acontece toda hora. Então, não adianta ter um plano super bem elaborado se esse plano não for posto à prova regularmente, se isso não for complementado, se isso não for mensurado, se isso não for medido. Muitas organizações confundem ter ferramenta com maturidade, é como confundir ter um carro com saber dirigir. Todos nós sabemos disso. Ter um carro não garante que você vai chegar em lugar nenhum. Ter um carro garante que você tem a ferramenta para isso. Agora, usar esta ferramenta para chegar onde você precisa, aí o buraco é mais embaixo. Com isso, a gente evolui para a realidade no Brasil também, de acordo com dados de mercado, né? Os dados de mercado dizem que 70% das empresas estão nos níveis 1 e 2 e apenas 8% das empresas atingem os níveis 4 e 5 de maturidade em cibersegurança. O que reforça o ponto de vista que eu acabei de fazer. Muitas vezes as empresas acreditam que por terem ferramentas estão num estágio evoluído de maturidade em cibersegurança, o que geralmente não é verdade. A ferramenta é só parte do processo. E eu acredito que aqui vem o ponto-chave dessa nossa conversa. Eu acredito que muito dessa dificuldade que a gente tem, principalmente de garantir recursos para o investimento em cibersegurança, vem de uma dificuldade que nós, profissionais de cibersegurança, temos em nos comunicar com quem decide a alocação do dinheiro, como o board, como o C-level da companhia. O que eu tenho visto, e aí eu também passei por essa fase no progresso da minha carreira, então é muito interessante você observar como isso acontece. Eu um dia era um programador que virei um analista e que virei um gerente de TI na época, né? Não se chamava CIO, estou ficando velho, né? Estou com 53 anos, então os nomes vão mudando ao longo do tempo. Mas antigamente chamava gerente de TI. Eu com 23 anos arrumei um cargo de gerente de TI e comecei a ter que garantir recursos para os meus projetos. E eu chegava lá na minha diretoria falando aqueles troços que a gente pode falar, né? Não, eu preciso de um servidor com não sei quantos terabytes, com não sei quantos gigas de memória, não, eu preciso de um processador, não sei de que tamanho, etc. e tal, cara. Isso não tinha significado absolutamente nenhum para aquelas pessoas com quem eu estava conversando. Porque esse não é o linguajar delas, isso não é o tema que elas entendem. Aí um belo dia eu viro CEO e tenho que buscar mostrar para as pessoas que trabalham comigo com tecnologia que esse discurso precisa evoluir. E quem tem mais tempo no mercado de tecnologia sabe disso. Um belo dia nós começamos a ouvir que a tecnologia, para ser efetiva, tinha que ser parte da estratégia do negócio. Nesse momento, os profissionais de TI passaram a ser profissionais de negócio. Cibersegurança passa exatamente pelo mesmo momento. Cibersegurança hoje não é
parte da estratégia. Cibersegurança hoje é intrinsecamente conectada ao desenvolvimento da estratégia. É o que a gente chama de security by design. E por isso, nós profissionais de cibersegurança também temos que nos transformar cada vez mais em profissionais de negócio. Porque o que está do lado esquerdo, que é aquilo que a gente normalmente fala a respeito no dia a dia, não tem significado para quem aprova esses orçamentos. Até porque aprovar orçamento em cibersegurança é um desafio, né? Porque a gente precisa, via de regra, garantir que alguém, em termos, dê uma quantidade de recursos significativa para a gente investir, para não ver nada acontecer. No final do dia é isso. Só que se a gente entende que é só isso que a gente faz, não deixar nada acontecer, a nossa capacidade de garantir esse recurso fica muito limitada. A gente tem que transformar isso em linguagem de negócio que mostre o valor efetivo de cibersegurança. O que não funciona como board? A gente vê isso sendo utilizado nas sessões de conselho todo o tempo. Temos 99,9% de airtime nos firewalls. E daí? O que isso significa em termos de nota fiscal emitida, de rentabilidade de EBITDA? Para o board, ter 99,9% de uptime dos firewalls, não garante nada. Eles podem estar quebrando e o firewall com 99,9% de uptime. Processamos 2 terabytes de logs diários, é uma coisa excepcional. E daí? Isso representa o que em termos de valor para o negócio? Implementamos Zero Trust Architecture, a gente gosta, a gente adora a sopa de letrinha. Eu estou especificamente no ramo de cibersegurança há 6 anos e eu até hoje não consegui decorar metade da sopa de letrinha com a qual a gente tem que conviver todo dia. Mas falar que implementamos Zero Trust Architecture não garante nada, não assegura nada. E o nosso SOC monitora 24/7, mais uma vez, e daí? Isso quer dizer o quê? O que funciona com o board, o que o board entende, são coisas como as que estão nesses slides. A gente reduziu em 60% o tempo de exposição a incidentes. E quando eu quantifico o potencial prejuízo financeiro a ser gerado por esses incidentes, aí eu estou criando valor a partir de uma linguagem que o board entende. Evitamos 2,3 milhões de perdas potenciais esse ano. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de quanto eu evitei de perda para a companhia a partir daquilo que a gente faz aqui dentro. Garantimos compliance em 95% das auditorias. Compliance é algo que os caras entendem. Porque se ele não tiver compliance, ele não vai poder fazer negócio. Mantivemos 100% da operação durante 3 tentativas de ataque. Aí você está tangibilizando. Isso é muito mais tangível do que falar que eu tenho 99,9% de disponibilidade dos files. Por isso que eu falei há pouco, e vou reforçar agora, a gente precisa de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de mindset. Evoluir desse mindset mais técnico, que fala de proteger sistema, implementar controles, monitorar ameaças e compliance técnico, para um mindset de negócio, em que ao invés de falar de proteger sistema, a gente fala de proteger valor. É isso que a gente faz, é para isso que as áreas de cibersegurança existem nas empresas, para proteger o valor que é gerado para a companhia. Em vez de falar em implementar controle, a gente tem que falar de risco. Cibersegurança é sobre isso. Risco é uma linguagem que o board entende, Garantir continuidade e compliance estratégica para que o negócio possa operar em conformidade. Agora tem uma sequência de alguns indicadores. Mais uma vez, eu não vou entrar no detalhe do cálculo deles, porque a gente não vai ter tempo para isso. Eu tenho um cronômetrozinho rodando aqui, tem mais 11 minutos só para eu terminar de falar. Mas, de novo, eu mando a apresentação para vocês depois, e se vocês quiserem trocar ideia sobre isso depois, vai ser um prazer. Mas para a gente, pelo menos, saber quais são os indicadores que a gente pode utilizar nesse processo de certa forma, nos aproximarmos do nosso work. A gente tem alguns indicadores financeiros. O primeiro deles é o Return on Security Investment. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Levanta a mão para mim quem usa o famoso ROSI hoje para justificar os seus investimentos. Só para eu ter uma ideia. Lá de cá, lá de cá, lá de cá, lá de cá, algumas mãos levantadas, mas uma minoria. Pois é, a gente precisa entender que isso nos aproxima da possibilidade de garantir recursos, de sermos mais estratégicos de organização. O retorno sobre o investimento em cibersegurança é medido pelas perdas evitadas, menos o investimento em segurança, dividido por investimento em segurança, vezes 100. Mas como é que eu vou saber quais são as perdas evitadas? Tem estudo que mostra isso. Tem estudo que mostra, por exemplo, o custo médio de um incidente de ransomware. E esse mesmo estudo mostra a probabilidade ou a quantidade de vezes que uma empresa, em média, está sujeita a esse tipo de evento. Então, se eu tenho, em média, uma vez por ano, e esse evento custa, em média, 50 milhões de reais, eu estou chutando aqui os números, então fica fácil eu mostrar, suportado pelos estudos de mercado para o board, que ao evitar que nós sejamos vítimas
desse ataque de ransomware, que em média as empresas sofrem todos os anos, eu estou gerando uma economia de 50 milhões. E aí 50 milhões, na maioria das vezes, dá para pagar todo o nosso investimento do ano só com essa métrica que a gente passa a calcular e demonstrar com mais efetividade. O segundo é o Cyber Value at Risk, que é medido pela probabilidade de incidente vezes o impacto financeiro menos o investimento em proteção. É parecido, mas aqui ele é mais tangível, falando de quanto a companhia tem de valor e risco, valor financeiro, por estar exposta a incidentes, os quais nós podemos evitar. E o terceiro é o custo do Cyber Downtime, custo por hora de indisponibilidade, que inclui perda de receita, custos operacionais e impacto reputacional. É quanto eu perco por cada hora que eu estou parado. E esse cálculo também não é difícil de fazer. Imagine uma transportadora que tem que soltar caminhões um a cada 15 segundos. Quanto custa se eu ficar com os caminhões parados por 1 hora, em função de um ataque cibernético? É muito fácil calcular isso. Ao calcular isso e mostrar que o que eu estou protegendo é o risco de estar exposto a isso, eu estou falando do valor que a cibersegurança gera de maneira mais efetiva. Ou seja, em vez de dizer, precisamos de 500 mil para uma nova solução, diga, essa solução vai nos ajudar a evitar uma perda potencial de 5 milhões em multas e paralisação. Muda a perspectiva de quem está ouvindo. O foco muda do custo para o ativo protegido. Segundo conjunto de indicadores, são os indicadores operacionais, esses são mais comuns, é o Mean Time to Detection, o tempo que você demora para detectar uma tentativa de invasão, o Mean Time to Containment, o tempo médio que você usa para conter uma tentativa de invasão, e o Security Posture Score, que é um indicador composto aí, né, de vulnerabilidades críticas corrigidas, treinamentos completados, políticas atualizadas e testes de penetração. E por último, né, a analogia que eu busquei fazer aqui, o tempo médio para detectar e responder a um incidente é como o tempo de reação de um piloto de Fórmula 1. Um segundo a menos pode significar a diferença entre ganhar a corrida, que é retomar a operação, ou bater o carro, perder receita e reputação. E fica fácil a gente entender como isso funciona. Muitos dos incidentes que acabam sendo documentados e divulgados pela mídia, nós que somos cibersegurança conseguimos ver com muita clareza que geralmente o grande problema não é o incidente em si. Porque nós sabemos, nós somos todos sujeitos a incidente o tempo todo, 24 horas por dia. O grande problema geralmente é o tempo de resposta. A gente para e pensa, como é que não detectaram um negócio desse tamanho antes? Possivelmente detectaram, mas não conseguiram responder. Então, essa corrida contra o tempo é parte da nossa atividade cotidiana. E, por fim, indicadores estratégicos. O 7 é o Business Continuity Index e o 8 é o Regulatory Compliance Score. Primeiro, percentual de processos críticos protegidos, tempo de recuperação garantido. E segundo, percentual de conformidade com regulamentações e multas evitadas. Essa é a linguagem que o board entende. E aí, o que quase ninguém está falando para o board, e é responsabilidade nossa falar isso para o board, não é de outra pessoa. Somos nós que temos que comunicar esse valor, o valor que a gente está gerando, o valor que a cibersegurança gera para a companhia como um todo. Primeiro, segurança é geração de valor. A gente precisa extinguir a mentalidade de que cibersegurança é custo. Porque custo é um negócio que normalmente a gente quer cortar o tempo todo. Já dizia lá o Jorge Paulo Lema, né? Custo numa empresa é igual unha, tem que cortar todo dia. Se a gente deixa a cibersegurança ser percebida como custo, é isso que vai acontecer com a gente. Sempre vai ter alguém querendo cortar o investimento em cibersegurança. A gente tem que comunicar segurança com geração de valor, né? Valor de negócio, valor reputacional e valor competitivo. Segunda coisa, segurança é uma habilitadora de negócios e uma vantagem competitiva. Vantagem competitiva à medida em que, se eu tenho uma maturidade em cibersegurança mais desenvolvida que a do meu concorrente, quem é que tem mais probabilidade de sofrer um ataque e ficar fora do ar? Eu ou o meu concorrente que tem um nível de maturidade menor? É evidente que é o meu concorrente, portanto, isso garante uma vantagem competitiva para mim. E é uma habilitadora de negócios à medida em que hoje nós sabemos que existem empresas grandes que não fazem negócio com quem não tem nível de maturidade em cibersegurança minimamente aceitável. Ou seja, se eu não tiver um investimento em cibersegurança, eu, no extremo, corro o risco de não poder fazer negócio. Segurança habilita inovação. O que é inovação? É fazer o novo. É correr risco. Nós falamos agora há pouco, cibersegurança sobre risco.
Para que a gente possa aceitar o risco inerente ao investimento em inovação, eu preciso garantir que a minha infraestrutura está protegida e que as coisas estão acontecendo como deveriam. Segurança é gestão de risco corporativo. Vocês vão prometer um negócio para mim. Vocês nunca mais vão falar com o board de vocês, com o C-Level de vocês, falando sobre cibersegurança. Nós vamos mudar isso, a partir de hoje nós vamos falar sobre risco. Porque, mais uma vez, risco é algo que esses caras entendem. Risco é algo que faz sentido. Ninguém quer correr risco desnecessário. E mais, quando você fala em risco, a responsabilidade a respeito de que riscos nós vamos garantir que estão protegidos e de que riscos que nós vamos aceitar, não é mais sua. Ela é compartilhada. Porque você define isso em conjunto com os decisores. E isso nos dá uma tranquilidade muito maior para trabalhar no dia a dia. Segurança não é um produto, segurança é uma jornada. Essa é a última frase aí nessa linha de o que quase ninguém está falando para o board. Né? Eu falei disso no começo, falo de novo agora. A gente não pode vender cibersegurança para o board como um projeto. Eu tenho um projeto de cibersegurança. Cara, se é um projeto, tem começo, meio e fim. Aí no ano que vem, quando você precisar de recursos para aumentar o seu nível de maturidade, o cara vai olhar para você e dizer, mas você não falou que você um projeto? Quando é que acaba esse projeto? Não, cibersegurança é uma jornada. Cibersegurança não acaba nunca. E aí, a gente pode falar do porquê que a gente está investindo nessas coisas. Para evitar os impactos financeiros diretos, como, por exemplo, multas regulatórias de LGPD, que vão até 50 milhões de reais, custo de recuperação, em média 4,3 milhões por incidente, e perda de receita, 23% das empresas perdem mais de 20% da receita anual quando são vítimas de um ataque de cibersegurança. Faz a diferença para a empresa de vocês perder 20% da receita no ano, sim ou não? É isso que a gente tem que mostrar para os decisores. É esse argumento que a gente tem que levar com a gente quando for discutir as iniciativas de cibersegurança. Segundo tipo de impacto é o reputacional. Ele não é necessariamente mensurável com números muito concretos, o impacto financeiro se mede. O risco reputacional é mais difícil de medir. Mas, por exemplo, 60% dos clientes abandonam as empresas após vazamento. Porque, estou me relacionando com uma empresa que está vazando meus dados, eu não quero mais me relacionar com essa empresa. A queda média no valor das ações pós-incidente é de 7,5%. Isso é uma outra conta fácil de fazer para quem tem ação listada em bolsa, para quem trabalha em empresa de bolsa. É simples. Sofrer um ataque cibernético, 7,5% da perda de valor de mercado. É fácil quantificar isso e é um impacto bastante significativo. E 38% das empresas não se recuperam totalmente do ponto de vista da reputação. E, de novo, a gente sabe disso como pessoas físicas, usuários de serviço de outras empresas. Quando acontece algo dessa natureza, a gente sempre pensa duas vezes para voltar a confiar. E, por último, os impactos legais e regulatórios, responsabilização pessoal de executivo. Isso aqui é infalível, tá, pessoal? Tem cases e cases no mercado que mostram executivos, não de segurança, mas executivos tipo CEO, COO e muitas vezes membros de conselho, que são demitidos por incidentes de cibersegurança. São responsabilizados individualmente por incidentes de segurança. Esse é o nível em que a segurança está hoje nas organizações. Impedimento para participar de licitações e perda de certificações e licenças em decorrência de ataques cibernéticos. Ou seja, no final do dia, não é sobre o custo da proteção. Podemos falar quanto custa proteger. A gente tem que falar sobre quanto custa não proteger. É aqui que está o pulo do gato. O que eu estou colocando em risco ao não proteger efetivamente aquilo que eu preciso proteger? E para a gente encerrar, um call to action, aprenda a linguagem financeira, não tem jeito. Se vocês não sabem o que é ROI, EBITDA e não sabem como é que funciona o fluxo de caixa, eu recomendo que hoje à tarde vocês arrumem um jeito de saber isso, pergunta para o ChatGPT, ele faz um curso expresso lá, mas a gente tem que entender dessas coisas minimamente para poder estabelecer um diálogo com o board. Conecte-se com o negócio, participar de reuniões estratégicas e não apenas reuniões técnicas. 3. Desenvolva business cases. Toda proposta deve ter impacto nos negócios. Sempre que você levar uma proposta de uma iniciativa nova de cibersegurança, tem que deixar claro qual é o benefício que isso gera para o negócio. Meça aquilo que importa e conte histórias. Storytelling é um instrumento, é uma ferramenta tremendamente útil e a gente tem que saber utilizá-la. E aí, a pergunta que eu quero deixar para vocês, antes de contar a última história que eu vou contar em 30 segundos, é qual será a primeira conversa que vocês terão com seus boards usando essa nova perspectiva? Queria que vocês refletissem sobre isso. Eu acho que tem bastante insight para vocês pensarem a respeito dessas questões. E como eu disse antes,
eu fico à disposição para mandar uns slides para vocês, para a gente tocar ideia sobre isso. E aí, nos 21 segundos que me faltam, eu quero contar uma história rápida, só para ilustrar como é que eu vejo o papel do profissional de cibersegurança hoje. Semana passada, na escola da minha filha, eu moro em Curitiba, tenho uma filha de 8 anos, a Mariana. A gente teve um momento lá em que os pais vão para a escola e tem um monte de atividade lá na escola, junto com as crianças, então é um momento muito bacana que acontece uma vez por trimestre. E uma das atividades que foram feitas na escola e que foi mostrada aos pais neste dia, todas as crianças da turma, foram convidadas a gravar um vídeo bem curtinho, falando sobre quem as crianças entendiam que era o seu herói ou heroína e por quê. E aí eu estou lá sentadinho, olhando lá os vídeos das crianças, começa a passar, vem a ordem alfabética, né? A Mariana está doente, então é uma ansiedade danada, né? O que a Mariana vai falar? E começa lá o Alfredo, a Beatriz, e não sei o quê, até chegar na Mariana. Quando chega na Mariana, a câmera filmando a Mariana, ela gira para a câmera e diz: o meu herói é meu papai, porque ele faz palestra e ajuda muita gente, e porque ele ajuda a proteger a internet para a gente poder usar. Eu não preciso dizer que eu chorei, evidentemente, eu sou um chorão taurino, claro que eu caí no choro, mas eu contei essa história para dizer o seguinte: vocês percebem que o nosso propósito é muito maior do que só sermos profissionais de tecnologia? Esse é o ponto. Cada um e cada uma de vocês é um herói e uma heroína do cotidiano que ajuda a criar um ambiente mais seguro para as nossas empresas, mas não só para elas, também para as nossas crianças. Incorporem esse propósito no discurso de vocês e eu garanto que vocês vão ter muito mais facilidade para aprovar qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigado, pessoal.